Vai começar a competição, vai começar a competição. Microfone no peito, aviõezinhos de dinheiro voando pela plateia. Basicamente a imagem de domingo, por décadas, para milhões de brasileiros, era assim. Inclusive para mim na minha infância. Silvio Santos, o maior comunicador da história do Brasil. Uma figura tão familiar que parece parte das nossas próprias famílias. Mas em uma noite, lá em novembro de 2010, longe das câmeras e dos auditórios, um outro Silvio Santos foi revelado. Não o animador, mas sim o Senhor Abravanel, o empresário. Fundador da Telecena, do SBT e do então Banco Pan-Americano. Um exemplo de empreendedor que veio de baixo e construiu um império gerando muito valor e emprego para milhares de pessoas. Aos 80 anos, em sua própria casa, lá em 2010, vestindo um pijama, ele foi confrontado pelos homens mais poderosos do sistema financeiro brasileiro. A mensagem era clara e brutal. Seu banco, o Pan-Americano, tinha um rombo bilionário e ele tinha até amanhã da segunda-feira para decidir entre sacrificar o banco ou arriscar perder todo o império que construiu em 60 anos, incluindo o próprio SBT. Do outro lado estava André Esteves, do BTG Pactual, estava analisando essa história e se preparando para adquirir o Banco Pan-Americano, absorver suas dívidas e expandir ainda mais o seu império. E de quebra, ainda salvar o homem mais carismático do Brasil à época. Essa aqui é a história de como o homem que distribuiu dinheiro na TV se viu diante de uma dívida que quase o quebrou. História da fraude do Banco Pan-Americano. Bom, para você entender o tamanho da crise, é preciso entender o tamanho da pessoa. Senhor Abravanel começou como um camelô lá no Rio de Janeiro. Nascido para vendas e para comunicação, ele transformou uma simples caravana de artistas em um verdadeiro império. Primeiro veio o Baú da Felicidade. Era um sistema de carnês que se tornou um fenômeno. Você pagava um valor ao mês e todos os anos recebia uma cesta de produtos na sua casa. O que, de certa forma, lá nos anos 80, foi responsável por levar produtos até então fora do alcance do público das classes mais baixas de forma mais acessível. Depois veio a realização do grande sonho. Após trabalhar na TV Tupi, antiga TV Globo, montou sua própria emissora de televisão, o SBT, ou Sistema Brasileiro de Televisão. Ao redor dela, ergueu um império dos maiores já vistos aqui no Brasil. 44 empresas, da Jequiti Cosméticos até a Telecena. Ao final dos anos 90, ele decidiu entrar num jogo dos grandes, no mercado financeiro. Esse era o destino final do seu grupo e seria sua joia da coroa. Silvio Santos agora já não era somente empresário e empreendedor. Ele era também um banqueiro. O Banco Pan-Americano nasceu com o DNA do seu dono, focado no crédito para a classe C. Uma linguagem simples, uma linguagem direta. Era o banco de quem financiava o primeiro carro, o empréstimo para pequena reforma, um negócio que parecia sólido e que crescia de forma impressionante. Em 2009 veio um marco. A Caixa Econômica Federal comprou 35% do banco, o que nada mais era do que um selo de aprovação do governo que parecia blindar o Pan-Americano. Mas por trás dos balanços positivos, uma fraude silenciosa já corroía as fundações do banco. A fraude no Pan-Americano era, ao mesmo tempo, engenhosa e absurdamente simples. O principal negócio do banco era vender suas carteiras de crédito. Imagine que o banco financiou 1000 carros. Ele empacotava essas dívidas e vendia para um banco maior, recebendo o dinheiro à vista e limpando seu balanço. Que é uma antecipação, que é uma prática muito comum e uma prática legal, dentro das 4 linhas. O problema é que a diretoria do banco, liderada por executivos que eram homens de confiança de Silvio, começaram a fazer uma certa mágica com essas carteiras. A inconsistência contábil, como foi delicadamente chamada no início, era um crime de contabilidade criativa. Contabilidade criativa acaba sendo um nome mais bonito, mais carinhoso que a gente dá para fraude, né? Como a fraude, por exemplo, das Americanas. Eles vendiam a mesma carteira de crédito para 2 ou 3 bancos diferentes. No papel, o dinheiro entrava várias vezes, inflando caixa e inflando os lucros do Pan-Americano. Em outras vezes, eles simplesmente registravam a venda de carteiras que sequer existiam. Era como vender um carro, receber o dinheiro e depois vender o mesmo carro para outras 2 pessoas. A curto prazo pode dar certo, mas é óbvio que uma hora a conta não vai fechar. E essa história estava prestes a acabar da pior maneira possível. E o castelo de cartas ele começou a tremer justamente por conta do negócio com a Caixa. Ao se tornar sócia, a Caixa enviou seus auditores para dentro do Pan-Americano. Ao mergulharem nos livros contábeis, esses auditores encontraram que os executivos do Pan-Americano chamavam de gato. Números que não batiam, créditos que apareciam em 2 lugares ao mesmo tempo e simplesmente uma série de buracos inexplicáveis. A informação foi subindo silenciosamente pela hierarquia do banco. Guilherme Stolhar, sobrinho do Silvio,
e seu representante no banco foi o primeiro a receber aquela notícia devastadora. Ele levou o problema ao seu tio, que a princípio não acreditou no que estava ouvindo. Como é que uma fraude dessa magnitude poderia ter acontecido bem debaixo do seu nariz? Só que os números, eles eram frios e irrefutáveis. Logo o Banco Central foi notificado e o que era um problema interno virou uma crise nacional em potencial. O pânico era que, se essa notícia vazasse, poderia haver uma corrida aos bancos e uma crise de confiança em todo o sistema financeiro que ainda estava se recuperando do susto recentemente tomado no ano de 2008. Então era preciso agir rápido e em segredo, porque o sistema ele não podia perder o seu ativo mais valioso, a confiança. A lenda é que uma reunião selou o destino do banco, na casa de Silvio Santos, no Morumbi. De um lado, o apresentador. Do outro, Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central e a cúpula do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. A conversa foi direta. O rombo inicial era de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O FGC cobriria o buraco para evitar um pânico do mercado, só que para isso ele exigia uma garantia real. O ultimato era claro: ou Silvio assinava um documento colocando todo o seu patrimônio pessoal como garantia pelo empréstimo, ou o Banco Central decretaria a liquidação do Pan-Americano na manhã seguinte. Isso significaria não apenas a perda do banco, mas uma mancha eterna no seu nome e um risco de contágio para todo o sistema. Aos 80 anos, Cenoura Bravanel foi confrontado com a decisão mais difícil de toda a sua vida e ele não hesitou. Pediu uma caneta e assinou, empenhando a palavra e o trabalho de uma vida inteira. Além do patrimônio, eram 70 anos de vida dedicados à construção do seu império, que poderia simplesmente ruir contaminado pelo Banco Pan-Americano. O Banco Pan-Americano pediu um empréstimo de 2 bilhões e meio de reais ao Fundo Garantidor de Crédito, dando como garantia o Baú da Felicidade, a Jequiti Cosméticos, o SBT e outras empresas que valem no mercado mais do que o empréstimo. Silvio foi à TV e, com seu sorriso característico, disse ao público que o Pan-Americano havia passado por um problema contábil, mas que tudo estava resolvido graças ao nosso Fundo Garantidor de Crédito. Bom, os dados eles estavam lançados. Nos bastidores, o pesadelo só piorava. Uma nova auditoria revelou que a fraude, na verdade, ela era muito maior. Aquele buraco lá, ele não era de 2 bilhões e meio, mas sim de 4 bilhões de reais. O empréstimo, ele não era suficiente. A única saída, então, era vender o banco e vender rapidamente. Aí começou uma corrida contra o tempo para encontrar um comprador antes que a situação explodisse. E nisso que entra André Esteves, dono do BTG Pactual, que arquitetou um negócio relâmpago. Esteves comprou o Pan-Americano por um valor simbólico de 450 milhões de reais, assumindo essa dívida gigantesca. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Era um cirurgião tentando manter o paciente vivo. O importante ali é estancar a hemorragia e depois transplantar os órgãos do antigo Pan-Americano para a estrutura gigante do BTG. Silvio Santos, nessa jogada, perdeu o banco, mas manteve o seu nome. Qual outro banqueiro será que colocaria todo o seu patrimônio pessoal em jogo para salvar o seu banco? Fica a reflexão e a história em que Silvio honrou a garantia que deu ao FGC e evitou uma crise sistêmica. Por justiça, resolveu o problema que o seu próprio banco criou. Esse episódio acabou sendo marcado como o maior revés financeiro da sua carreira, mas paradoxalmente se tornou a prova final da sua integridade. O camelô, que virou o maior comunicador do Brasil, mostrou que para ele a sua palavra e o seu nome valiam mais do que qualquer banco. E no domingo seguinte, o show continuou. Você conhecia essa história? Deixe teu comentário aqui. Aperta aqui para conhecer outras histórias como essa. E se você quiser agendar uma conversa totalmente gratuita conosco para a gente te ajudar a investir melhor, aperta aqui e preencha um rápido formulário. Um abraço, até mais.